Então, vamos começando, o pessoal, conforme for entrando aí, eu vou aceitando. Tá bom. Bom, primeiro quero agradecer a presença de todos os corretores aqui que estão com a gente. Normalmente a gente costuma fazer esses bate-papos toda quarta-feira, trazer o máximo de temas atuais que possam agregar no dia a dia do corretor, falar um pouco dos diferenciais e fazer um tempinho que a gente não acaba ao vivo da Surrai. A gente tem sempre, né, as lives no nosso site da NBA, então como a gente está sempre com um monte de novidade na Surrai, a gente falou, não, acho que é o momento da gente fazer um ao vivo de novo, para fazer uma reciclagem, falar do que a gente já tem de bom e das novidades que a gente tem de novo aí. O Otávio, que é nosso gerente comercial aí, que atua diretamente com as assessorias, e vai dar esse suporte aqui para a gente hoje, vai explicar, é fera aí no produto, para explicar para a gente. E no final a gente abre para dúvidas, né, Otávio? Acho que fica melhor a gente falar um pouquinho do que precisa ser falado, todos os diferenciais, e aí todo mundo deixa as dúvidas para o final, que a gente vai ter um tempinho aí, até que bacana para poder conversar. Tá bom, perfeito. Primeiro, obrigado pela oportunidade, viu, Bia? Gostaria de desejar a todos um excelente dia. Obrigado por estarem aqui conosco. Eu sei que hoje em dia a gente ligar todas as agendas aí, participar de treinamentos de eventos, eu sei que é difícil pela correria do nosso dia. Então, obrigado pela presença, é muito importante para nós. Me apresentando bem rapidamente, meu nome é Otávio, eu estou na Surrai há 3 meses, mas no mercado de seguros há quase 10. Estou com a oportunidade aí de atender algumas assessorias aqui na capital. E hoje eu trouxe um pouco para falar com vocês um pouco da Surrai, um pouco do nosso momento. E também eu quero deixar grande parte do nosso contato aqui para o final para ouvir de vocês, né? Tirar eventuais dúvidas, falar um pouco das dores do dia a dia de vocês. Estarei aqui à disposição. Eu vou compartilhar minha tela, é uma apresentação bem rápida. A Bia vai ficar de olho no chat aí, se quiserem tirar alguma dúvida, alguma coisa. Mas se quiserem me interromper para algum comentário também, fiquem à vontade. A partir do momento que eu compartilhar, eu não vejo aqui vocês, tá bom? Apareceu, Bia? Já está carregando aqui. Agora vai. Então, tá bom. Qualquer coisa você pode me interromper, Bia, porque eu não estou vendo ninguém, tá bom? Iniciando aqui, eu gostaria de trazer um pouco da Surrai, quem é a Surrai, e um pouco da nossa história, né? Então, a Surrai ela é uma seguradora nacional que nasceu no ano de 2013, e um dos principais objetivos da Surrai hoje no mercado de seguros é democratizar o seguro e fazer com que mais pessoas tenham acesso a ele. E aí vocês podem me perguntar, como que a Surrai, qual é a estratégia da Surrai para atingir esse propósito, né? Então, a estratégia da Surrai para atingir esse propósito, nós vamos falar durante este material, mas ela gira em torno de uma aceitação mais flexível, de utilizações de aceitação mais flexível, que ao longo e ao decorrer dessa apresentação nós falaremos um pouco mais, tá? Então, a Surrai, ela tem como propósito e dentro da sua cultura que ela nasceu para combater um problema real do nosso país. O que é esse problema real? A Surrai nasceu diante de um cenário onde é um cenário do mercado segurador, onde 95% das motos, 62% dos carros e 89% dos caminhões ainda não possuem seguros. E quando a gente traz para uma reflexão nossa, por que nós temos ainda uma boa parte do mercado seguradores, do mercado brasileiro de automóvel sem seguro, né? Aí nós estamos falando de aceitação, custo, preço justo para se encaixar na necessidade real daquele cliente. Então, trazendo para um exemplo prático, quando a gente pega lá um motorista de iFood, talvez ele tenha uma dificuldade maior enquanto a preço, uma sensibilidade maior. Então, a Surrai, ela olha o seu público-alvo para atender melhor com condições
aceitação e preço justo, tá? Quem é a Surrai? Hoje a Surrai ela é uma seguradora de 12 anos no mercado. A gente brinca que a Surrai ainda tá na puberdade, ainda vai passar da maioridade. A Surrai ela é a sétima seguradora no ranking SUSEP, quando a gente olha só automóvel. A maior seguradora de moto do Brasil, hoje a maior frota de moto está segurada conosco. Nós temos mais de 1.100, 1.100.000 clientes segurados hoje na carteira da Surrai a nível nacional, mais de 44 mil corretores cadastrados, e hoje a nossa atuação ela é com carro, moto, caminhões, vans e VUCs, tá bom? Alguma dúvida aqui, Bia? Posso seguir? Tranquilo, pode seguir. Tá bom. Eu trouxe aqui duas telas para exemplificar um pouco sobre o produto Surrai, né? Vocês corretores que estão acostumados aí a trabalhar com os produtos do mercado e, sobretudo, os demais ramos, cara, é maravilhoso trabalhar com a Surrai, porque a Surrai tem um produto simples, né? Hoje nós temos um único produto voltado para a moto, para o carro e para o caminhão, mas um único produto que a gente pode trabalhar ele de 5 formas. Então, hoje nós temos a possibilidade de contratar somente o seguro de roubo e furto. Nós temos a possibilidade de contratar o seguro de roubo e furto mais a PT colisão. É muito importante, a cobertura de PT colisão, ela abrange a indenização integral para casos de colisão, incêndio, alagamento, enchente e outros danos de causa externa. Isso é muito importante, sobretudo nesse momento do ano, com as chuvaradas, tem sido um motivo muito importante de fechamento de negócios aqui, por isso que eu deixei ali listado para nós. Nós temos a opção de contratar o roubo e furto mais o RCF, a cobertura exclusiva para os terceiros. Nós temos a opção de contratar roubo e furto mais PT colisão mais RCF. A quarta opção aqui, pessoal, é a opção mais completa da Surrai. É aqui onde a gente consegue contratar o seguro completo da Surrai. E nós temos a opção só de exclusiva de RCF. É um ponto de observação muito importante. A Surrai ela não tem franquia e não tem perda parcial. Quando a gente fala que o nosso seguro mais completo é a opção 4, nós estamos falando de roubo e furto, mais PT colisão, mais RCF. Hoje nós não temos na nossa prateleira de produtos ainda a possibilidade de trabalhar a perda parcial. Então nós não temos um seguro compreensivo, tá bom? Isso é importante também a gente sempre frisar, porque de vez em quando gera um pouco de dúvida. Então, em momento algum, nós vamos ter franquia na Surrai, porque a gente não tem perda parcial. Assistência 24 horas. Nós temos a assistência de chaveiro, nós temos o guincho e o reboque, que até o segundo semestre do ano passado era só 200 km, e a gente hoje já trabalha com até 500 km. É uma novidade importante aí, abrange uma parte de clientes que procurava isso conosco. Nós temos serviço de táxi em caso de reboque, para o cliente retornar à residência dele até 50 km. Então, em uma eventual solicitação de reboque, eu estou a 50 km da minha residência, eu irei retornar de táxi. Otávio, estou a mais de 50 quilômetros, como que eu retorno? Um meio de transporte alternativo, que é o 5 ali, que aí a companhia ela irá endereçar o cliente para a residência dele de alguma outra forma. Pode ser o táxi, pode ser o ônibus, pode ser um avião, pode ser qualquer outro meio de transporte alternativo que estiver melhor adequado ali para aquele momento, nas condições da companhia. Troca de pneus. Aqui é muito importante essa observação, porque hoje nós somos a maior seguradora de motos do Brasil. E a motocicleta, ela não possui um step. Então, em caso de avaria do pneu da motocicleta que impossibilitar a locomoção, nós vamos enviar um reboque até o local, porque nós não temos a possibilidade de realizar a troca do pneu, porque não tem step. E nós temos um auxílio mecânico. O auxílio mecânico, em caso de pane, será acionado a assistência, nós vamos mandar um prestador até o local, ele vai fazer ali o primeiro socorro, o primeiro atendimento. Se for algo que dê a possibilidade dele já paliativamente resolver, ele vai resolver. Se não for possível, ele direciona para um chamado de reboque, tá?
Se tiverem alguma dúvida, alguma observação, podem ficar à vontade para me interromper, gente. Produto e assistência da Surrai. É isso. É um produto simples, fácil de comercializar. A Surrai hoje ela tem uma atração de novos negócios muito grande na companhia. Então, a gente tem grandes corretores que iniciaram a parceria agora e já estão produzindo bastante, porque nós temos uma atração para novos negócios muito bacana. Falando aqui um pouco sobre aceitação. Eu vindo... Oi? Oi, desculpa te interromper. Antes de você entrar nesse assunto de aceitação, apenas para fixar na questão da assistência, hoje é comum, e a gente percebe, muitas mulheres estão comprando motocicletas. Sim. E não é incomum também, eventualmente, alguma motocicleta precisar de uma incisão para efeito de bateria. Normalmente, quando as seguradoras acionam a parte para dar esse tipo de assistência, o prestador ele não está removendo carenagem de moto para dar esse tipo de assistência. É assim, homens, alguns conseguem fazer, outros nem tanto. Mulheres, já tive problema nessa situação, não me recordo se foi Surrai, se foi com o Porto, enfim, alguma outra seguradora que dê assistência, mas já chegou a indicação assim, o prestador não vai remover a carenagem, porque se quebrar é responsabilidade dele. Então, é assim, como é que está a Surrai nesse aspecto? Tem alguma situação específica? Parece besteira, mas o que acontece? Se é um cliente que a gente está ali próximo, a gente até procure lá atender da melhor forma possível, mas às vezes não tem condição. Ou a pessoa que vai prestar o serviço tira a carenagem, então vai chegar lá e vai ter que voltar, porque a pessoa, olha, nem faço ideia onde fica essa bateria, não faço ideia como é que tira essa carenagem. Como é que é essa questão com vocês? Muito obrigado pelo apontamento e pela observação. De fato, a gente tinha bastante queixas em relação a isso. A Surrai ela tem tomado aqui decisões para que isso não ocorra, para que a gente tenha prestadores de serviços que faça o serviço ali de pane de forma correta. Então, que ele retire a carenagem e dê a carga na bateria. É claro que pode ser, quando a gente fala de prestador de serviço, é um pouco mais complicado a gente frisar que ele vai fazer isso. Em uma eventualidade, em um acontecimento que eventualmente ele não topar fazer isso, nos aciona que imediatamente a gente entra em contato com a central e faz essa tratativa em tempo real, tá bom? Beleza. Aproveitando aí, Felipão, braço. Posso seguir? Pode sim. Tá bom. Obrigado. Aqui entrando um pouco de aceitação, eu vim do mercado de uma seguradora convencional, né? E o primeiro dia que eu cheguei na Surrai, que eu li isso daqui, eu confesso que eu me deu uma assustada, né? Eu fui lá pesquisar como que funciona a aceitação da Surrai, né? Aí uma pessoa da companhia me resumiu assim: nós temos aceitação para todos os veículos, modelos, anos de utilizações. Aí ele ainda comentou, falou, é melhor você perguntar o que não aceita, cara, porque o que aceita aqui é difícil listar. E essa frase, ela me chamou muito a atenção e eu sempre coloco ela aqui, porque ela é uma frase que causa um impacto. De fato, a Surrai, ela é a seguradora do Sim, ela tem um leque de aceitação muito grande. A gente tem uma abrangência de aceitação que é um diferencial do mercado. A nossa cobertura ela é válida para todo o território nacional, incluindo-se Argentina, Uruguai e Paraguai. Então, não são os países do Mercosul, inclui-se apenas Argentina, Uruguai e Paraguai, tá? Aí, o que a gente não cobre? A gente não cobre hoje qualquer tipo de acessório, como, por exemplo, capacete, jaqueta, bota, blindagem ou carroceria. A gente aceita o carro blindado, só não cobre a blindagem, cobre só o casco, tá? Não temos coberturas de vidro e, como comentado anteriormente, não temos perda parcial. E um eventual sinistro, como que funciona? Houve a colisão, tivemos mais de 75% de danos, a companhia irá indenizar como indenização integral. Houve a colisão, menos 75% de danos, a gente devolve o veículo para o cliente, tá? É sempre importante a gente frisar isso daqui, porque isso daqui gera alguns
alguns desencontros de informações em alguns momentos, né? Até reclamações de Reclame Aqui, de clientes, que o cliente disse que não sabia. Então, é sempre bom a gente forçar, que é um seguro que não tem perda parcial, tá? Otávio, desculpe, eu não quero me Fica à vontade. de tudo, mas eu tenho o Felipe aí que me apoia muito nas minhas questões também, a própria NBA, mas tem veículos que, no primeiro momento, seja auto ou moto, vocês entram com 90% de indenização. E alguns colegas me perguntam, escuta, a Surrai vai pagar 75% da FIP. Eu entendo que é 75% da FIP, 100% de indenização, independente de vocês, em primeiro momento, contratarem a 90% de indenização. A conta sempre vai ser 100%. Certo. Você diz em questão de apuração da indenização ou em questão de pagamento? Então, tem veículos que vocês entram a princípio com 90%, 80% da FIP para contratação. Depende muito da situação. Nesses casos, independente do percentual da FIP que vocês contrataram o seguro para fins de indenização, a conta vai ser sempre sobre a FIP real do veículo cadastrado em proposta. Em proposta. O 75% para efeito de apuração do sinistro vai ser em cima dos 90% contratado. Então, se os 90% da FIP equivale a 100 mil reais, 75% vai ser 75 mil reais. Então, a apuração, ela é em cima daquilo que a gente tem contratado, tá? Eu sempre compreendi que seria, tudo bem, você me contrata um veículo de 10 mil reais e você me entrou com 90%, ou seja, você vai me indenizar 9 mil reais, mas para fins de apuração seria em cima dos 10 mil reais. Não, você está me dizendo que é em cima do valor contratado em proposta? É em cima do valor contratado em proposta. Melhor ainda. Os 75 serão apurados em cima do 9, que é aquilo que você contratou e que a 9, gente... 80, exato. Ficou contratado. Show de bola. Desculpa mais uma vez, gente. Tá perfeito. Pode me interromper a qualquer momento. Essas observações são maravilhosas aqui para a gente seguir. Otávio. Oi. Pensa, bom dia. Bom dia. Jaqueline da Vida Segura. Prazer. Deixa eu falar um pouquinho, aproveitando que você está falando de sinistro, de um caso que é bem famoso aqui, de um cliente nosso, o Felipe está aí, ó, só pensando nele. Ele me liga, ele chora, fala que a mulher dele largou dele por causa desse sinistro. O que acontece? Ele dormiu no volante, sei lá o que aconteceu, ele bateu, ele não tinha de terceiro, até aí tudo bem. Só que quando foi feita a vistoria do carro dele, não foi feita aquela presencial, foi feita aquela virtual, até aí tudo bem. Só que, quando vem o orçamento, vem com os valores das peças e vem com um valor, digamos assim, de desconto. Esse cliente, ele surtou, porque teria esse valor de desconto. Realmente, eu não soube explicar para ele, foi negado várias vezes, ele reabriu, negou de novo, ele reabriu, negou de novo, só que esse cara, ele realmente entrou com o Reclame Aqui, passou por cima, assim, aqui da corretora, passou por cima da NBA também, né? O Fê falou para mim, já que não tem o que fazer, eu falei para o cliente, não tem o que fazer. O filho dele surtou e, resumindo, a Surrai deu a perca total do veículo dele. Eu queria entender, na verdade, por que vem esse valor de desconto no orçamento, para a gente conseguir explicar para o cliente, que se eu não me engano, salvo engano, não vou lembrar exatamente, mas eu acho que era 20% de cada peça. Então, ele falava assim, olha, se somar, vai passar os 75% do valor, eles me dando 54% e tal. E, digamos, isso aconteceu, acho que foi em outubro. A gente ainda está nesse lenga-lenga até agora. Não, perfeito. Primeiro, obrigado pela participação. É Vanessa, né? Jaqueline, desculpa. Jaqueline, olha, eu vou precisar, para eu te dar esse retorno, depois pode ser através do Felipe ou da Bia, avaliar esse processo como um todo para eu entender se é algo pontual, se é algo costumeiro, e eu fico com essa lição de casa para eu trazer para a Bia e para o Felipe, para depois ele passar para todos os presentes aqui. Via de regra, não é costumeiro sair no orçamento valor de desconto, tá? Até porque hoje, vocês sabem, a gente possui algumas oficinas referenciadas, é claro, oficinas referenciadas, elas permitem contratos melhores no que diz sentido à mão de obras, peças, do que uma oficina não referenciada, mas isso não é algo previsto em orçamento, isso é um acordo da companhia com a oficina.
Então, me chama a atenção isso. Eu vou avaliar o seu processo, vou pegar todos os dados aí com o Felipe, com a Bia, para eu entender o processo e chamar o time de sinistro para eu trazer isso para você completo, para não dar uma informação indevida aqui para todos vocês, tá? Eu agradeço, e até assim, não é legal aparecer para o cliente lá o desconto. Se é uma tratativa entre a oficina e a Surrai, beleza. Mas aí você vai e mostra para o cliente, isso aí não foi várias noites de choro dele na minha orelha. De fato, não sai em orçamento isso. Então, eu vou procurar entender. Felipão, depois se você puder me passar no meu zap aqui o número desse sinistro, eu vou procurar entender isso para a gente te dar um retorno consistente e correto do que ocorreu, tá bom? Obrigada, viu? Eu que agradeço. Trazendo um pouco aqui, voltando para a aceitação. Hoje, a nossa utilização de aceitação. Nós temos aceitação para veículos de uso particular, motoentregadores, motofrentista, locação, autoescola, test drive, mototáxi, escolta, motos não emplacadas, motoelétricas. Isso daqui é maravilhoso. Então, aqui percebe-se que a aceitação ela liga muito em torno do propósito da companhia, que é fazer com que mais pessoas tenham acesso à contratação do seguro. Veículo 0 km, regra de mercado, até 30 dias da data de saída do veículo da concessionária. Consideramos como zero, indenização de zero, até 90 dias da contratação. Hoje a Surrai não tem a possibilidade de contratação daquelas coberturas de zeros que estendem até 180 dias, por exemplo, tá bom? Em caso, não precisa mandar a nota fiscal na contratação, porém, em caso de sinistro, será necessário apresentar a nota fiscal com carimbo e data de saída da concessionária, tá bom? Limites de contratação. Hoje, para motos, os nossos limites vai até 200 mil, carros e picapes 400, van e Vux 400 e caminhões 600 mil. Aqui eu deixei algumas observações, porque isso me marca e isso tem que ser, para vocês corretores também, algo marcante no dia a dia. Porque vira e mexe a gente acaba tendo situações que um cliente possui um carro rebaixado e às vezes a gente não consegue incluir em algumas seguradoras. A Surrai ela vai aceitar veículos usados com mais de 10 anos, veículo de leilão, rebaixado, blindado, esportivo, tonado, nas vans, ambulâncias, entregadores, Mercado Livre, Amazon Prime, nos caminhões guincho, caminhoneiro autônomos, caminhões semipesados. É claro, gente, tudo aquilo que o mercado como um todo entende ser um risco um pouco mais agravado, um pouco mais nervoso em questão de sinistralidade, pode ser que a companhia em algum momento restrinja a FIP, que foi o que o nosso amigo comentou anteriormente. Então, eu vou te dar um exemplo, um veículo de leilão, que é um veículo um pouco mais difícil de aceitação no mercado. A Surrai vai aceitar, mas pode ser que com 80 da FIP, com 90 da FIP, ela vai avaliar a composição, mas nós não vamos deixar de aceitar este cliente com a Surrai, tá bom? Isso daqui é um grande diferencial, da Surrai do mercado. Limites de contratação de RCF, danos materiais e corporais, 300 mil, podendo chegar na soma até 600, danos morais, 50 mil, para motos e para os carros. Vans e caminhões podemos chegar até 1 milhão de danos materiais e corporais, 500 e 500, mais 50 mil de danos morais. Um limite de aceitação também que recentemente foi reformulado, nós aumentamos e atende hoje aí grande parte dos clientes que nos procuram, tá bom? Não sei se é de conhecimento de todos, mas hoje nós temos a possibilidade de contratar seguros na modalidade de frota. Então, a partir do momento que você tem uma pessoa jurídica ali, a partir de 3 itens e uma pessoa física, a partir de 5 itens, a gente consegue negociar uma condição especial de desconto, uma condição de frota para aquele cliente. Hoje, a Surrai, ela negocia como uma condição de frota, dá condição melhor, mas a transmissão ainda é individualizada, mas nós temos a possibilidade de unificar os boletos, tá? Então, cota na modalidade de frota, a gente dá um desconto olhando a composição completa como frota, emite item a item, mas a gente gera um único boleto para pagamento, tá bom? Também é uma coisa nova, mais recente, que tem nos ajudado bastante aí nas negociações. Então, não deixe de cotar as frotas com a Surrai. Ponto importante, as cotações já podem ser realizadas tanto pela assessoria quanto pelos corretores, tá bom?
Eu trouxe aqui um pouco sobre críticas que geram para a emissão. Então, hoje, basicamente, nós temos duas críticas pós-transporte proposta transmitida, que é o rastreador e a vistoria. Então, hoje nós temos parceiras para agendar o rastreador Tracker, Satmovida ou EPS, e a vistoria ela é 100% online através do AutoVist, que é um link para a realização da vistoria. Hoje a Surrai ela tem uma participação de recuperação muito grande de veículos, então grande parte dos casos a gente acaba pedindo o rastreador. Mas é obrigatório? Não. No ato do cálculo, o cliente decide se ele quer transmitir com rastreador ou sem, porém sem rastreador geralmente tem um custo maior do que com rastreador, porque o rastreador ele é um ponto positivo em vista para a Surrai, tá? A vistoria ela é 100% online. Dentro do link de vistoria, onde o cliente envia as fotos, é bem autoexplicativo, bem rápido, bem fácil. Ele demora cerca de 5 a 7 minutos para concluir a vistoria, tá bom? Pagamento e comissão. Hoje as nossas opções de pagamento é só em boleto e cartão de crédito, nós ainda não temos o débito. O primeiro boleto, vencimento sempre para 3 dias, e nós temos a opção de pagar a primeira parcela no boleto e as demais no cartão, e a primeira parcela no cartão e as demais no boleto, ou só em cartão de crédito. Independente da forma escolhida, 3 vezes até sem juros, ou até 12 com juros, tá, gente? Comissão do corretor, ela vai até 36%. É uma comissão também maravilhosa aí que a gente pode trabalhar. A comissão do corretor ela é paga semanalmente, toda terça e sexta-feira, desde que o saldo seja superior a 100. Se for inferior a 100, na virada do mês a gente libera o pagamento, tá bom? Até aqui, condições, produto, tudo ok? Posso seguir, tudo certo? Sim. Tá bom, obrigado, viu, Bia? Agora eu vou trazer algumas ferramentas aqui que eu entendo como ferramentas de diferenciais da Surrai, ferramentas de auxílio no nosso dia a dia, tá? Não sei se todos conhecem o Surrai Capacita, mas o que é o Surrai Capacita? É uma ferramenta de capacitação. Eu, por exemplo, quando eu entrei na Surrai, eu fiz todos esses cursinhos aqui que estão disponíveis dentro do Surrai Capacita. Por quê? O Surrai Capacita ele vai ter toda a explicação do produto Surrai, dos sistemas dos cotadores, do 4Pro, que é o sistema de gestão de comissão do corretor, de assistência 24 horas, de sinistro. Em vídeos curtos de até 3 minutos, a gente explica determinado assunto que você procurar dentro do Capacita. Então, exemplo ali, benefícios e diferenciais da Surrai. Tem um videozinho de 3 minutos que vai exemplificar os benefícios da Surrai. Ali mais para baixo, produto, benefícios das coberturas de roubo e furto da Surrai. Em 3 minutos, um representante da Surrai, ele vai te explicar rapidamente o que é o produto. Então, quem puder se cadastrar nessa ferramenta, depois eu vou deixar esse material com vocês, com a Bia para encaminhar para vocês. É um material interessante, é um material que ajuda muito no dia a dia, e às vezes é uma dúvida ali que você precisa de uma agilidade maior, você acaba conseguindo resolver através do Capacita, tá bom? Aproveitem essa ferramenta, que ela é uma ferramenta bem agregadora aí para o nosso dia a dia. Às vezes algum funcionário novo, claro, a gente está aqui à disposição, o time da assessoria também, mas ele quer já chegar, dar uma olhada, ele já consegue ir aprendendo um pouco ali da Surrai. Os nossos canais de atendimento hoje, assistência 24 horas é acionada pelo telefone ou pelo WhatsApp, central de atendimento do corretor e do segurado estarão aqui também, eu deixarei com vocês. Indo um pouco para vendas, né? Eu busquei montar um slide aqui para a gente falar um pouco de vendas e onde encontrar o perfil de cliente Surrai, né? Então, alguns exemplos aqui a gente trouxe sindicatos, associações, loja de peças, estacionamentos. E por que eu trouxe esses exemplos aqui, né? Eu trouxe esses exemplos mediante a cases de sucessos de corretores com a Surrai. Então, hoje grande parte dos maiores corretores da Surrai, em algum momento, eles passaram por esses parceiros estratégicos aqui, por exemplo, associações ou sindicatos, estacionamentos,
E eu exemplificar para vocês o porquê desses perfis aqui, né? Nós temos hoje algumas associações de motos, e mais para frente vocês vão entender por que eu trouxe associações, porque hoje nós temos a opção de contratar um worksite, dar um desconto diferenciado ali para determinada associação, os sindicatos, site de frete, postos, estacionamentos, lava-rápidos, borracharia, loja de peças, porque geralmente tem uma concentração maior de pessoas que até procuram um seguro, mas convencionalmente não conseguem aceitação. Então, eu vou dar um exemplo de um case de sucesso aqui só para exemplificar. Nós temos um corretor que toda sexta-feira ele ia numa pizzaria, comprar uma pizza e ficava tomando uma cerveja ali com o dono da pizzaria. E determinado dia, eles nem sabiam que ele era corretor de seguro, ele escutou motoboys falando, cara, aconteceu um acidente com um amigo nosso, o cara não tinha seguro, a gente não consegue fazer. Aí ele lembrou da Surrai. Ele falou, putz, a Surrai aceita, não posso cotar? Aí, enfim, começou a ofertar seguros ali para aquela pizzaria. Em resumo, em cerca de 2 meses, ele tinha mais de 40 pólices emitidas conosco, só de motoboys daquela pizzaria. E como que ele conseguiu atender esse perfil de clientes? Através do projeto Surrai Link. O que é o Surrai Link? O Surrai Link, ele trata-se da geração de links e QR Codes para captação de leads, para captação de clientes. Tanto nas redes sociais, como em qualquer outro lugar que você imprimir o seu QR Code, entregar e deixar ali posto para que um cliente acesse. Como que funciona o Surrai Link? Nós temos as peças hoje da Surrai, onde o corretor de seguros ele pode gerar o QR Code dele, colocar naquela peça e distribuir. A exemplo ainda do nosso amigo ali anteriormente da pizzaria, ele tinha um grande relacionamento com o dono da pizzaria, ele gerou uma peça da Surrai voltada para o seguro de motocicletas e falou, cara, posso deixar aqui na sua parede? Eu falei, claro, pode, põe aí. Ele deixou o QR Code dele lá, os clientes vinham, acessavam o QR Code, caía direto no WhatsApp do corretor para ele fazer o primeiro contato, apresentar a cotação. Então, aproveitem essa ferramenta. Essa é uma ferramenta que a Surrai deixa gratuitamente para todo e qualquer corretor. Usem, é uma ferramenta importante. Muitos corretores hoje trabalham através de redes sociais, Instagram. Coloque seu QR Code lá no Instagram. Se uma ou duas pessoas acessarem, são uma ou duas novas captações de leads de clientes que podem ser potenciais clientes para vocês, tá bom? É uma ferramenta gratuita, sem limite de geração de links, sem custo por estar usando, e SMS gratuito para avisos de cotações e propostas direto para o corretor e para o telefone cadastrado. Isso daqui é uma ferramenta que chama muito a atenção. Então, quem puder, que quiser fazer um teste, vale muito a pena. Voltando lá para o caso das associações, dos sindicatos, hoje nós temos a opção da contratação do worksite, aí falando de negócio. O que é o worksite? Nada mais é que um affinity. Então, a análise de aceitação ela passa para empresas acima de 200 funcionários, e nós vamos garantir desconto extensivo para parentes de primeiro grau, sendo pais, filhos, cônjuges e irmãos. Como que funciona o worksite? A gente faz uma análise prévia com a Surrai, conseguindo chegar ali num comum acordo de negociação, a companhia ela vai conceder desconto direto na ponta para aquele corretor. Aquele corretor que participa do worksite com aquela empresa, ele vai ter um custo diferente do mercado quando for cotar, porque ele participa de um worksite com a Surrai. Quando a gente fala de uma empresa de 200 funcionários, como mínimo, podendo estender os descontos para pais, filhos, cônjuges e irmãos, nós estamos falando para pelo menos 3 vezes mais a quantidade de pessoas que tem dentro da empresa. Então, aqui nesse exemplo de 200 funcionários, talvez nós estaremos atingindo 600 pessoas. Então, gente, também é uma outra plataforma bem legal que a gente consegue trabalhar aí com as empresas. Temos alguns cases bacanas de sucesso com a Surrai. Precisando, aciona a LBA, a gente faz uma análise, a gente marca uma reunião, fala com o produto. Às vezes não tem 200 funcionários, tem 150, mas aciona, vamos negociar, vamos falar com o produto, vamos entender e vamos tentar colocar a conta aí para a gente trabalhar. Essa tela eu tinha deixado por último, porque eu imaginei que geraria algumas dúvidas e tivemos algumas dúvidas aí durante até o nosso bate-papo.
Sinistro. O que eu tenho para falar de sinistro? Eu estou na Surrai desde novembro, só que eu acompanhei aí e estou situado da situação que no segundo semestre a gente deu alguns probleminhas ali de alguns sinistros em atraso, enfim, mas o que eu posso dizer é que isso é uma realidade passada. O nosso sinistro hoje, ele tem rodado dentro da plataforma de uma forma esperada e dentro dos prazos estipulados pela Surrai. E é importante essa telinha, porque aqui a gente exemplifica um pouco dos prazos. É importante a gente também saber os prazos, que esses prazos estão estipulados em condições gerais, em manuais de divulgação da companhia. Então, hoje, nós temos ali cerca de 48 horas para realizar a abertura do sinistro, então ninguém na central fizer a abertura, até 48 horas esse sinistro está disponível em sistema. Em até 2 dias a gente faz a vistoria e até 3 mais regula. O que é o regula? É entender se é uma indenização integral, se é parcial, se precisa de vistoria presencial, se é online é suficiente para analisar aquele processo. Concluir, como, por exemplo, uma indenização integral. Eu tenho mais 10 dias para encaminhar os documentos. Então, mais 10 dias para encaminhar os documentos após o envio de toda a documentação, a Surrai tem 10 dias para analisar aquela documentação. São 10 dias úteis para analisar a documentação. Eu sei que para alguns acaba sendo um prazo um pouco alto, 10 dias úteis, mas ele é um prazo muito claro. E, gente, eu sou um cara muito honesto e o pessoal da NBA me conhece, muito claro com os nossos parceiros. Vocês, corretores de seguros, são os nossos parceiros. Vocês precisam saber os prazos claros da companhia. Então, hoje a gente demora 10 dias para analisar a documentação, analisou, está tudo certo, em 2 dias paga, não tem nenhum problema. Se for para sindicância, demora mais 10 dias de análise, porque a sindicância, a gente sabe que envolve uma outra série de questões, mas fato desde o início da abertura, análise e envio de documentos, a companhia tem um prazo de 30 dias para pagar o sinistro. Então, o seu sinistro não pode passar de 30 dias dentro da Surrai, tá bom? Aqui eu vou deixar um pouco dos meus contatos aí com vocês, meu telefone, meu e-mail, caso necessário, mas lembrando que o contato direto com vocês é com a NBA, e eu estou aqui internamente aí nos bastidores, no dia a dia, com a NBA. Bia, eu passei um pouquinho dos 30 minutos, eu queria atingir exatamente os 30, mas acho que valeu a pena, e eu queria ouvir de vocês agora no que eu posso ajudar, tirar dúvidas, tudo que vocês quiserem comentar, fiquem à vontade, que eu estou totalmente à disposição para que a gente possa falar, se entender, ouvir, e estou à disposição de vocês, fiquem à vontade. Não sei se tem alguma coisa no chat, Bia. Agora é a hora, hein? Fiquem à vontade. Está me ouvindo? Agora sim, estou te ouvindo. Então, eu tenho uma carteira considerável, principalmente de moto na Surrai, gosto muito do trabalho. Já faz bastante tempo que eu trabalho com a Surrai e eu praticamente não tenho sinistro. Por incrível que pareça, da semana passada para cá eu tive 2 sinistros de terceiros. E o pessoal está encontrando dificuldade em enviar aquelas fotos do veículo que geralmente pedem, né? Principalmente do segurado. E eu acho que deveria ter um local fixo para o cliente levar o carro para fazer essas fotos, porque tem pessoas, às vezes são idosos, às vezes têm dificuldade de mexer com o celular, de enviar fotos, entendeu? Perfeito. Então, eu acho... Tá bom, obrigado, desculpa, pode terminar. Não, então, a minha sugestão seria ter um local fixo, pelo menos para o cliente levar o veículo para fazer essas fotos, entendeu? Legal, perfeito. Hoje, inicialmente, o processo ele passa por uma análise de fotos virtuais mesmo, de fato, isso é uma questão costumeira, a primeira análise ela passa pelas fotos enviadas, mas a gente tem a possibilidade de encaminhar esse veículo para uma oficina referenciada, uma oficina de livre escolha para que seja feita essa vistoria presencial. Porém, isso tem que ser previamente tratado com a Surrai,
Então, se de forma alguma o cliente não consegue finalizar, o ideal é que ele consiga, se alguém gentilmente puder auxiliar, mas se de forma alguma ele não conseguiu, aciona um time da NBA que a gente vai abrir um protocolo interno com a Surrai para a gente achar uma outra solução para atender esse cliente, tá bom? Ah, ok. Obrigado, tá? Obrigado a você. É isso mesmo. Obrigada. Mais alguém? Otávio, é muito importante essa observação que ela fez. Eu sei que a inteligência artificial está aí, que se a gente não se atualiza, o mundo embora hoje em dia. Mas os nossos clientes, eles gostam das coisas mais mastigadinhas, né? Isso é normal, não é só na Surrai, é qualquer seguradora, né? A gente encontra isso em vários ramos. Até a gente costuma falar aqui na corretora que a gente tem que fazer um estudo antes de ofertar o produto para o cliente. Existem clientes que eu não vou ofertar a Surrai. Por que eu não vou ofertar a Surrai? Porque ele não vai fazer o que precisa ser feito. Da mesma maneira, da Justus, até comentei com o Felipe ontem, a dificuldade que a gente encontra também na Justus. Não é qualquer cliente que a gente consegue colocar. Existem corretores que perguntam para mim, como é que funciona a Justus? Eu falei assim, não funciona, você não vai vender, porque você não sabe, você vai me dar trabalho. Eu falo assim para ele. Então, assim, é uma coisa muito válida, sabe? Sim. A gente poder opinar, falar assim, não, esse cliente não tem como fazer virtual, em nome de Jesus, manda alguém lá. E foi o que aconteceu com esse caso que eu falei, que ele vai te passar. Foi um processo muito moroso, muito sofrido, porque eu sou desse jeito que você também, né? Eu sou muito faladeira, eu converso com os clientes. Então, eles me alugam. 10 horas da noite, estão me ligando, chora. Então, eu fico com um pouco de dó. E não tem como, por exemplo, esse cara lá em Rio das Artes, eu lá em Rio das Artes, tirar foto para ele, né? Sim, então, sim, claro. Então, é muito válido você passar isso adiante, que a importância, porque existem clientes que são mais idosos e existem clientes que são mais obsoletos. Eles não têm a menor vontade de aprender. Eles podem até aprender, mas eles não querem aprender. Sim. Então, é muito válido. Tem que ter uma oficina, que não seja uma oficina cadastrada, mas pelo menos que seja um analista que vá lá para poder ver, porque são processos muito morosos. Eu fico imaginando, a moto, ainda numa foto, é mais fácil de ver. Só que agora no carro é pior, porque ele não tira foto da peça que traz de um para-choque. Então é mais complicado. Perfeito. Obrigado pelo seu comentário. O que eu posso dizer em relação ao seu comentário? A Surrai é uma seguradora de 12 anos no mercado, ela é uma seguradora em construção. Então, vocês, como corretores que estão na ponta aí no dia a dia, esses feedbacks, eles são primordiais. Certamente eu vou levar todas essas sugestões aqui para time de produto, time de sinistros, para que a gente possa, ao longo do período, ir evoluindo nessas questões. Hoje nós sabemos que há uma tendência digital, mas a gente precisa entender também que existem pessoas com dificuldade para isso. Em primeiro momento, a companhia ela vai sim tentar com que seja feita a vistoria virtual, ali, vamos dizer assim. Ela vai até insistir para que seja feita, mas é claro, a gente está à disposição para casos excepcionais a gente avaliar junto para que seja feita uma vistoria presencial, tá? Isso não pode virar uma regra, 100% dos casos eu pedir uma vistoria presencial, porque aí eu acabo danificando um fluxo ali de toda a companhia, mas das excepcionalidades eu deixo aqui o meu compromisso com todos vocês que aqui estão, junto com a NBA, nós vamos avaliar. Tem um cara lá de 65 anos não consegue de jeito nenhum. Traz o assunto para a NBA, certamente eu vou ser acionado aqui através do Felipe ou da Bia, ou mesmo através dos canais da companhia, e nós vamos avaliar junto a melhor maneira de atender o cliente, tá bom? Obrigado. Eu que agradeço. Mais alguém? Fiquem à vontade, hein? O bom do online é que não dá para tacar tomate, tocar pedra, então eu tô tranquilo aqui, viu? Tem uma dúvida no Uma chat. pergunta de comissão, por exemplo, em algumas outras seguradoras, quando a gente vende no parcelado com os juros, entra também os juros como parte de comissionamento. Na Surrai, você sabe se é assim, se não é? Na Surrai não entra a questão dos juros, não entra a questão de juros no pagamento. A gente paga por esgotamento também,
mas a questão de juros da parcela não entra no comissionamento, tá? Vai entrar o prêmio, a comissão vai ser paga em cima do prêmio líquido ali que a gente fechou, tá bom? Otávio, temos uma dúvida aqui no... Acho que eu consigo ver agora, peraí. A Ellen levantou a mão, se você quiser falar. Eu vi a pergunta aqui da Segru Corretora, é isso mesmo? Meu amigo, aqui, sinceramente, eu vou ter que falar com alguém do financeiro, cara. Essa pergunta aqui você me pegou de calça curta, é uma pergunta muito específica. De fato, eu nem sabia que os juros eram o mesmo. Deve ter alguma explicação financeira para isso. Eu vou... Felipão, vou te mandar um print. Você pode mandar um print dessa dúvida aqui no meu zap? Vou ver com alguém do financeiro e falo depois para o Felipe te retornar. Não sei se é alguma coisa específica, sinceramente... É bem específica do financeiro essa daqui. Eu não sei te responder agora, mas eu vou verificar e eu te retorno, tá? Beleza. Tem mais alguma, Bia? Não, a Ellen levantou a mão. Não sei se ela quer falar alguma coisa. Oi, Otávio. Bom dia. Tudo bem? Bom dia, tudo bem. Então, eu só queria complementar a nossa amiga aí que falou da vistoria. Eu tive um caso de um sinistro de terceiro, que era um motoboy. O nosso cliente de carro fechou esse motoboy e atendeu ele como terceiro. Então, não é só os velhinhos. Os próprios motoboys, eles não têm recurso para mandar essas fotos. Eles só têm o celular, ponto. Eles não têm computador. Se eu não ajudasse esse rapaz, ia ser muito mais demorado para ele. Então, eu tive que ficar com ele assim, o tempo, sendo babá mesmo, o tempo todo. Mandei ainda de lucros cessantes os extratos, mandei tudo pelo sistema do corretor, porque ele não conseguia mandar, ele ficava apavorado quando a Surrai pedia mais alguma coisa para ele. Então, não é, como o foco da Surrai é o motoboy, então vocês têm que pensar que esse nicho de clientes, eles são precários nesse aspecto. Sim. Entendeu? Só complementando aí. Tá bom, agora, uma pergunta minha, assim, a gente fecha o seguro da Surrai, em quanto tempo a gente recebe a comissão? Porque para mim está sendo bem demorado o recebimento. A comissão, após o pagamento da parcela, na semana subsequente você já vai receber, na próxima data subsequente de pagamento. Então, supondo que o cliente pagou a parcela hoje. Hoje é uma quarta-feira. Na próxima terça você vai receber a comissão. Tá, eu vou acompanhar isso então, porque para mim eu não sei se eu tô, como eu renovo com muita antecedência, eu não sei se é isso que eu estou pensando que está demorando e não está, né? Isso. Tá Dá bom, uma checada e qualquer coisa nos avisa que a gente dá uma olhada na individualidade. Tá. Agora eu tenho outra reclamação. Eu era atendida pela NBA, pela Surrai, né? E a Surrai me cortou da NBA, eu estou aqui de intrusa hoje. E eu queria saber por quê, porque assim, eu adoro o atendimento da NBA, eles são super solícitos ali pra gente, e agora eu fico lá à mercê daquele 0800, e eu não... Menino, E você tá onde hoje, mulher? Fala pra mim. Eu nem sei o nome do negócio, eu ligo direto no telefone que atende o corretor. Quem fez isso com você? Fala pra mim. Eu queria saber se foi você. Eu queria saber se foi você. Eu não fui, não, você pode ter certeza. Não, brincadeira. Então, eu quero voltar para a NBA, por favor, dá um jeito aí para mim. Tá. Bia, me passa depois para a gente avaliar o nome da corretora, CNPJ, tudo, para a gente avaliar, tá bom? Faço sim, passo agora. Então, mas ela está no canal digital. Isso aí. Vou tentar. Tá. Me prometo agora, deixa eu tirar uma dúvida, que eu sei que eu não sou da NBA, mas eu queria perguntar. Ontem eu fiz uma proposta e, por um erro meu na hora da digitação, em vez de colocar cartão, saiu como boleto. Na mesma hora, Otávio, eu entrei lá e cancelei a proposta para eu poder fazer outra. Legal. Só que foi tão rápido que emitiu a pólice. Tá.
emitiu a apólice de uma proposta que eu cancelei. Aí eu avisei o cliente que ele ia receber a apólice com boleto e que era para ele desconsiderar. Só que agora, com o vencimento só dia 15 da vigência, eu não consigo cancelar. Ele está com o boleto e não pode pagar porque é uma apólice de uma proposta cancelada. Então, eu queria saber de você se até amanhã eu vou conseguir fazer isso. 24 horas após a solicitação do seu cancelamento, você vai conseguir fazer. Certamente amanhã já está liberado para você fazer a nova, tá? Ah, então vou conseguir mesmo antes da vigência. Vai conseguir. Ah, então tá bom. Tá bom? Tá. Agradeço aí, tá? Obrigada. Eu que agradeço. Edson, eu vi aqui os seus comentários. Assim, para a gente, estamos encaminhando para o final aqui, eu vou compartilhar uma informação que eu acho que é importante vocês terem também. A Surrai passou por um grande problema de sinistro, aí, como eu comentei, no segundo semestre. A gente gerou um pouquinho de barulho aí, mas esse é um ponto que incomodou muito. A companhia ela não quer ter sinistro em atraso, ela não quer gerar desgastes com nossos clientes. Recentemente, não tão recentemente assim, mas há uns 3 anos atrás, a companhia ela comprou um sistema que vem oriundo aí dos Estados Unidos, que é voltado para melhoria de processos, melhoria de análise de sinistro, melhorias de jornada de sinistros e melhoria na jornada do corretor. O que eu posso dizer para você? Em dezembro de 2024, a gente começou o tombamento dos sinistros de roubo e furto já dentro dessa nova plataforma. Em março deste ano, a gente começa a migrar todos os sinistros de RCF para dentro dessa plataforma. Operacionalmente falando, para nós, enquanto visão, ainda não muda nada. A gente continua com o Core, com o i4 Pro, os mesmos canais de atendimento. Mas internamente é uma virada de chave muito grande da Surrai, muito grande. Então, nos dá esse voto de confiança, acreditem na Surrai, porque é um sistema revolucionário. A gente passará por um momento de uma melhoria muito grande no que diz a sentido, a sinistro, a tempo, a processo e, sobretudo, a solicitação de informações. Não vem ao caso, mas eu vou compartilhar com vocês. Nós tínhamos uma prestadora, que era o iCredit, que nos ajudava aí na regulação de sinistros no meio do ano. Devido ao crescimento exponencial da Surrai, a título de informação, no ano passado, no mercado de automóvel, a gente cresceu 17, enquanto o mercado de segurador cresceu 4. Então, devido ao crescimento exponencial da Surrai, a Wicare não conseguiu dar conta de atender todos os sinistros que a ela foi demandada. Rapidamente, a companhia tomou uma solução, contratou uma empresa com uma vasta e maior estrutura para atender os processos, que é a Car10, e houve, infelizmente, um problema de unificação de informações. Isso não justifica jamais, não estou defendendo, foi um erro nosso também, mas é só para dizer que isso não vai mais acontecer. E a companhia aqui internamente, nós que estamos nos bastidores, tem visto a companhia muito insatisfeita com o que ocorreu e muito empenhada em fazer com que jamais ocorra isso novamente. Então, acreditem em nós, nos dê esse voto de confiança, e o que eu posso deixar aqui como um resumo. Eu estarei à disposição junto com a NBA para que a gente trate casos pontuais. Qualquer que seja o problema que fuja da esteira, que fuja daqueles prazos que estão ali estipulados, contem conosco. Nós vamos parar e vamos olhar pontualmente para que esse processo não se estenda com um tempo de atraso. Eu estou aqui há 3 meses, a Bia, o Felipe aí pode falar um pouco mais, mas o que chega em mim, eu vou procurar resolver. A gente vai mandar para o time de sinistro, a gente vai mandar, vou mandar para o meu gestor, vou mandar para o diretor, vamos mandar para quem tiver que seja para a gente solucionar. Então, processos com mais de 60 dias na companhia, nós não vamos ter, você pode ter certeza, tá bom? Em tons aqui de despedida, e para dar a voz para a Bia e para o Felipe, aí, representando a NBA, eu gostaria de trazer uma mensagem, acreditem em nós, a companhia é uma companhia que está em plena evolução e construção, vocês, nós, as assessorias, fazem parte dessa construção, então, contem conosco, a Surrai ela é oportunidade de dinheiro novo,
A Surrai, ela não participa do rouba-monte do mercado. A gente não quer que vocês mexam na sua carteira da Porto, da Azul, da Tóquio. Não, a nossa atração é em seguro novos e pessoas que não tenham seguro. Então, foquem nisso que vocês vão ver. A gente vai crescer muito aí durante o decorrer do ano. A gente tem coisas legais, tem campanhas legais e tem melhorias bacanas que vão nos ajudar. Então, muito obrigado pela presença, obrigado por todos os apontamentos, tudo que aqui foi colocado. Certamente eu vou levar para que, talvez não seja agora, mas que para daqui 3 meses, 4 meses ou 2 meses seja uma realidade, mas certamente levarei isso para as áreas aqui como um ponto de melhorias. Então, muito obrigado. Estamos aí à disposição, contem conosco e acreditem na Surrai, nós vamos vender muitos juntos ainda, tá bom? Com certeza, Otávio. Acho que você disse tudo. Essa questão de sinistro ficou realmente marcada aí com alguns corretores, tiveram uma experiência ruim. E sempre que existe algum tipo de atraso, enfim, algumas questões relacionadas a sinistro, o corretor fica preocupado, né? Não tem jeito, né? Faz parte. Mas é importante que eles saibam que realmente era uma questão sistêmica, né? Não é que a companhia você ficava preocupado, será que a Surrai vai para frente, o que está acontecendo, não é possível e tal, a gente teve muito essa preocupação no corretor. Sim. E é importante você também explicar isso, que realmente era uma questão sistêmica interna muito complicada que a gente tinha e que agora está chegando ao fim, literalmente. Já é um sistema que está aí, em poucos dias, acho que já deve estar aí rodando, né, internamente. Eu quero agradecer a todos também pela presença, o que precisarem de à disposição, o Felipe está aí também, que atende todo mundo na ponta no dia a dia, contem com a gente. Toda a questão que foi apontada aqui, tanto no chat, quanto as pessoas que abriram o microfone, a gente vai retornar para todos vocês. E é isso, um ótimo dia para todo mundo. Obrigado, gente. Uma excelente semana. Valeu, Felipão. Valeu. 2 fatos.